os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, que ouvirão esta reflexão através do canal no YouTube, vocês aqui presentes na Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nesta terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje 28 de janeiro, quando a Igreja nos convida a celebrar o pequeno e grande Santo Tomás de Aquino. Pequeno e grande por quê, Padre? Grande porque é santo, mas pequeno porque se não tivesse sido humilde, jamais seria santo. Santo Tomás, apesar de toda a sua sabedoria, a sua inteligência dadas por Deus, era um homem profundamente humilde. É célebre uma anedota da sua vida que ele jamais pensava mal dos outros. Ele jamais fazia um juízo ruim de alguém. E ele dizia que mais era permitido um erro de latim do que um erro de caridade. E certa vez um irmão da ordem dominicana olhou para o céu e disse para Frei Tomás: olha, um boi voando. E Santo Tomás de Aquino correu e olhou para o céu. E esse frade dominicano cochichou com outro e disse: como pode este homem ensinar teologia se ele acredita que os bois voam? Santo Tomás humildemente disse: eu prefiro crer que um boi pode voar do que acreditar que possa existir um consagrado que minta. Quando nós olhamos a vida dos santos e vemos que a grandeza que os faz subir ao altar está muito fundamentada numa raiz profunda chamada humildade, nós devemos, diante disso, olhar também para a nossa vida e ver se, à medida que nós vamos avançando no caminho da fé, nós também vamos crescendo nesta humildade que nos faça nos colocar no nosso próprio lugar. Vejam a humildade da Virgem Maria, que sendo mãe do Salvador, humildemente pede para chamá-lo. Ela que não chega no Evangelho de hoje dizendo: eu tenho meus direitos, eu tenho aqui a preferência. Não. Maria, além de mãe do Salvador, é a mais perfeita discípula que ele tem. E em tudo a
Virgem Santíssima, junto com Jesus, nos dão o bom exemplo. Tanto exemplo que Jesus, no evangelho que nós ouvimos, de maneira alguma diminui a sua mãe. Pelo contrário, ele nos eleva, dizendo que se na escola de Maria, aquela que mais perfeitamente ouviu, meditou e praticou a palavra, se nós, vocês e eu, na escola da Virgem Maria, aprendermos a ouvir, meditar e praticar a palavra de Deus, nós, já batizados, faremos então parte da grande família de Deus. E isso nos recordava este domingo que nós celebramos, o terceiro domingo do tempo comum, instituído pelo Papa Francisco como o Domingo da Palavra. E será que de domingo para hoje nós já colocamos em prática a leitura do Evangelho todo dia? Cuidado, não basta a gente mostrar o batistério para dizer sou membro da família de Cristo. É preciso que nós também obedeçamos aquilo que Ele nos diz. E obedecendo aquilo que Ele nos diz, encontrarmos no sacrifício da Eucaristia, tão bem explicado, tão bem adorado, tão bem cantado por Santo Tomás de Aquino, encontrar neste sacrifício do altar o único sacrifício capaz de perdoar os nossos pecados. E olha que lindo que disse o autor da carta aos Hebreus: não existem muitas missas, não existem muitas Eucaristias. A Eucaristia, a Santa Missa, é uma só, realizada por Cristo uma vez por todas. Uai, padre, e a missa que nós celebramos todo dia é o quê? É um prolongamento da missa que Jesus celebrou no Calvário. Por isso que em cada altar da Santa Missa se renova, se perpetua, se prolonga, se atualiza aquele mistério de amor e redenção que Cristo Jesus realizou no Calvário. Ao nos aproximarmos de tão grande mistério, nós nos aproximamos juntamente com Maria do mistério da paixão, morte e ressurreição do seu Filho. E olhando para o maior de todos os sacramentos, a Eucaristia, o sol de todos os sacramentos, nós aprendermos que a grandeza de Deus se manifesta nas coisas mais pequenas. Vejam, como pode um Deus tão grande e imenso, como pode um Deus onipotente, como pode aquele que sustenta o universo na mão fazer-se tão pequeno ao ponto de caber na patena e no cálice no mundo inteiro? Ou seja, em Cristo Jesus nós percebemos que não existe verdadeira grandeza sem uma verdadeira humildade. Pensamos hoje a Nossa Senhora, que ela juntamente com Santo Tomás de Aquino nos faça ter um grande amor por Cristo Jesus na palavra e na Eucaristia, para que nós também, ouvindo, meditando e praticando a palavra e participando constantemente da Eucaristia, possamos no céu, com Maria, com Santo Tomás de Aquino, fazer parte da família de Deus, a família do céu, que é o grande desejo de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.